Seja bem-vindo ao Seminário de Teologia e Vida Cristã Palavra da Vida. Você está em mais um curso de teologia cuja proposta é fazer alargar o seu conhecimento na área teológica, um curso descomplicado, contextualizado, provocativo, reflexivo e que faça sentido para a nossa vida cotidiana, porque entendemos que não só a construção conceitual da teologia, respeitando as correntes da teologia construída nesses quase 2000 anos, mas isso só não é suficiente. Nós pretendemos que a partir do entendimento bíblico, dos conceitos esclarecidos, nós possamos reproduzir isso em uma espiritualidade no nosso cotidiano e nas relações. Interagir e participar. A gente vai dar continuidade, né, daquilo que nós falamos na aula passada. Não sei se vocês lembram, mas a gente falou, aqui vou pegar a última fala, né, que a gente teve. O Evangelho tem sido expressado, né, de maneira adequada pelos representantes denominacionais. Na atualidade, como o Evangelho é compreendido? São perguntas, né? E aí o que eu vou hoje tentar abordar com vocês é essa terceira pergunta, né? Quais mudanças têm acontecido desde as igrejas do primeiro século? Então a gente está fazendo essa análise, né, amados? A gente sempre precisa lembrar que a matéria propõe fazer uma análise, tá? Uma análise crítica e está trazendo assim esse rastro, né, que a igreja, o cristianismo, o movimento, né, religioso em si tem construído, tá? E aí nós temos o parâmetro, né, da palavra de Deus para estar analisando, né? A gente tem a peneira e aí a gente vai vendo, ó, isso aqui é positivo, aquilo não é. Mas por enquanto eu estou trazendo praticamente aquilo que são mudanças, né, prejudiciais, né? A priori eu estou trazendo isso. Depois a gente vai discutir o que precisa ser corrigido, o que precisa ser aí refutado doutrinariamente, ou na questão até mesmo nesse entendimento de afetação da cultura, tá? Então, mas hoje é a terceira aula da matéria, né? Então a gente ainda vai trazer esse olhar crítico, tá? Então a sociologia, né, o sociólogo é essa pessoa que ele sai um pouco, né? Ou seja, ele não está inserido ali, ele sai um pouco e vê o panorama, né? De fora, ele faz essa análise panorâmica e aí ele vai apenas pontuando, tá? Então não é nem uma questão de uma crítica já partindo da doutrina, é apenas essas alterações. E aí eu quero começar falando então sobre o sistema de governo, né? Então, ó, a pergunta é: quais mudanças têm acontecido desde as igrejas do primeiro século? Quais são as mudanças? No sistema de governo, nos ensinos e na liturgia. Então eu vou abordar esses três pontos aqui, tá? Para a gente analisar. Então, quais mudanças houveram no sistema de governo, como a igreja ela era conduzida, tá? Como era, tá, dessa questão da liderança. Deixa eu ver aqui, é que o Samuel está dizendo que está dando algum eco aqui, né? Deixa eu ver então, se eu abaixo o som aqui, tá? Eu aumento o som para vocês, mas vou abaixar o trem aqui. E se vocês falarem alguma coisa, mas vamos lá que vai dar certo esse trem aqui. Uma hora a gente chega numa qualidade audiovisual e tal. Mas o sistema de governo, os ensinos e a liturgia. Como era, tá? A gente vai pegar alguns textos bíblicos, inclusive. Então, como era o sistema de governo, como eram os ensinos e como eram as liturgias da igreja do primeiro, segundo e terceiro século. Tá? Aí depois a gente vai ver que houve uma mudança. Então, o sistema de governo é o que eu vou pontuar. Bom, na igreja primitiva, amados, e até o início do quarto século, ou seja, ano 312, tá? Essa é a data que eu tenho até repetido para vocês, para que vocês entendam que a partir do ano 312 houve uma mudança estrutural a respeito. Opa, deixa eu só admitir aqui que está chegando mais um aluno, é o Valdir. Houve uma mudança estrutural, houve uma mudança litúrgica, houve uma mudança de ensinos, tá? Então, o ano 312 é muito importante que vocês guardem essa data, que memorizem ela, né? Como sendo de fato um dos marcos, tá?
de mudanças radicais que houveram na igreja, né? Houve períodos que as coisas foram mudando pouco a pouco, uma coisa aqui, outra ali. Mas há marcos históricos onde foram de fato assim mudados drasticamente. Então, drasticamente foram mudados aí muitas coisas na igreja. E uma das datas é essa, ano 312. O que houve nesse ano 312? Houve que um imperador chamado Constantino, na época, o imperador, né? Porque o mundo era regido, era governado político, econômico, religiosamente por Roma. Não que Roma impunha a sua religião em si, mas Roma controlava. Agora, Roma, ele tinha um negócio bem interessante, né? Que era assim, a paz eles estabeleciam através da espada. Uma contradição, né? Mas era assim que eles impunham a paz. Então, era através da espada. Chegava com seu exército, falou aqui, não vai ter mais rebelião, nada. Mas eles ofereciam uma certa segurança e tal, né? Tinha lá os pós e os contras. A religião era a mesma coisa. Ele tolerava religiões ali, né? Nas regiões onde ele dominava, mas sempre sob esse governo deles, né? Então eles davam, no caso dos judeus, do judaísmo, né? Eles davam até autoridade religiosa para que eles julgassem. Agora, se fosse uma questão mais do Estado, mais crime, aí já a religião não tinha poder. Então a gente vê isso muito claramente no Sinédrio, né? Que o Novo Testamento fala que havia lá em Jerusalém, que era um tribunal religioso, mas quando era para julgar sobre crimes, aí não. Aí, né, os governadores locais lá, eles que faziam essa intermediação, que julgavam. A gente vê isso muito claramente no caso do julgamento de Jesus, né? Então manda para Herodes, manda para Pôncio Pilatos, porque era da região tal, um estava em tal território, enfim. Só para a gente entender como era a sociedade nessa época, tá? E aí o sistema de governo da igreja primitiva, nessa ocasião, a gente precisa lembrar que o evangelho, os discípulos de Cristo, os do caminho, né? Alguns até chamavam de seita. Olha que coisa curiosa, né? Então o evangelho já foi chamado de seita pelos judeus. Isso é uma seita, né? Chamavam os do caminho, os discípulos de Cristo, enfim. Eram denominados assim. Não era uma religião como era o judaísmo, né? Como tinha outras estabelecidas lá, né? Então eram marginais, eram pessoas assim, sem muita expressão. Estou falando dos discípulos de Cristo, né? Pelo menos no primeiro século ali. Segundo, terceiro, então assim, foi crescendo de uma maneira assustadora no Império. E aí já foi mudando um pouco de configuração. Mas não havia nada organizado, não havia igrejas como nós temos hoje, construções. A igreja ela permaneceu mais de 300 anos sem construir um prédiozinho sequer, um tijolinho não foi levantado, tá certo? Né? Pelos discípulos de Cristo. Eles viviam de uma maneira muito simples, nas casas, né? Quando houve a perseguição mesmo intensificada, né? A partir de Nero, ali anos 64, né? Anos 70, Jerusalém foi destruída, e aí aquela dispersão toda de judeus e cristãos por todo mundo, né? E aí começam os imperadores, Domiciano, Vespasiano, né? Vários imperadores aí já intensificando muito a perseguição aos cristãos, aí começaram a viver como em florestas, as famosas catacumbas de Roma, né? Essas catacumbas eram túneis assim, mais longos, tá? Não me lembro quantos quilômetros que tinham, não, mas era quase que uma cidade subterrânea, né? E os cristãos, então, eles cultuavam nessas catacumbas aí, tá? Tem um livro, talvez o mais famoso, que justamente o título é esse, As Catacumbas de Roma. Excelente para vocês conhecerem esse período, como os cristãos viviam, né? Os símbolos como eles se comunicavam. É muito interessante entender e saber desses 3 primeiros séculos dessa forma. Então, só para a gente entender, não é que a igreja tinha uma organização como nós temos hoje, né? Não era essa instituição, isso não existia, tá? Era uma vivência mesmo informal, mais fraterna, de família, mas havia os líderes, né? Isso desde as cartas de Paulo a gente percebe facilmente. A igreja na cidade tal, as cartas eram geralmente dirigidas à comunidade, mas entregue também aos seus líderes, né? O interessante é que essa liderança
ela não era essa liderança centralizada em uma ou duas figuras. Embora houvesse a função do pastor, mas era algo muito menos institucionalizado, menos burocrático, né? Eram irmãos na fé. Não havia essa ideia que havia lá um superior, um pastor que manda, desmanda, não. Era um irmão mais velho que foi chamado para o ministério, isso era reconhecido por causa do dom que operava nele. Então era muito simples assim, amados. E aí eu anotei aqui o seguinte, o governo da igreja era muito simples, bispos e diáconos eram os líderes e a comunidade participava nas decisões. Então olha como era muito simples a convivência da igreja, né? Da igreja nesses 3 primeiros séculos. O governo da igreja era muito simples, bispos e diáconos eram os líderes. Então preste atenção, os líderes eram os bispos e os diáconos, né? E a comunidade participava das decisões. E aí talvez alguém pode estar achando estranho, André, bispo? Como assim? Isso não é do catolicismo? Olha só como a gente às vezes remete, né, algumas expressões e algumas ideias a esse movimento que é chamado de cristianismo histórico, que é a partir do Constantino, que surge lá o catolicismo, né, o católico apostólico romano. Então a gente pensa que isso tudo é do catolicismo, não é. É porque foi se incorporado, né, não só as expressões, mas muitas ideias dos discípulos de Cristo. Isso só foi institucionalizado e hierarquizado de alguma maneira, aí adaptado. Daqui a pouco sai até música aqui, é tanta rima, né? Mas vamos lá, amados, vamos pegar alguns textos para a gente entender isso. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 6, versículos 1 ao 7. Só para a gente entender, nesse Atos capítulo 6, verso 1 ao 7, aqui está nos mostrando como era a convivência desses irmãos. Isso aqui é a igreja no ninho, né? Está nascendo aqui, em Atos está nascendo aqui, principalmente no capítulo 6, né? Então era ali poucos meses, por assim dizer, após a subida de Cristo e a vinda do Espírito Santo, que é onde é inaugurada a igreja. Então a igreja é inaugurada quando o Espírito Santo vem sobre aqueles quase 120 discípulos lá, né? É ali que a gente entende que a igreja cristã, a igreja do Novo Testamento, ela é inaugurada. Então percebam aqui, eu vou ler, vocês acompanham aí, né, na Bíblia, na versão de vocês, só para a gente compreender aqui. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Então a gente já percebe o grande número de pessoas que estavam sendo salvas pela mensagem do Evangelho, né? Aqui já tinha aí suas 5.000 pessoas aproximadamente. Começou a haver problema, mas de questão cultural, no sentido que havia judeus puros, por assim dizer, e judeus helenizados, de uma cultura grega. Então houve essa divisão no sentido de que alguns eram dados mais atenção e outros não. E aqueles que eram de cultura grega parece que estavam sendo desprezados nesse cuidado cotidiano, no socorro, né, das questões do cotidiano, as questões materiais mesmo. E aí então houve a necessidade, na época, os líderes da igreja, que eram os apóstolos de Cristo, eles estavam em Jerusalém, eles começaram então a organizar, né, essa comunidade. E o verso 2 diz assim, e os 12 apóstolos, convocando a multidão dos discípulos, disseram, não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Então percebam aqui, amados, um detalhe que é interessante. Os líderes eram os apóstolos na época, eles convocaram a multidão para que decidissem juntos organizar tudo aquilo. Então percebam a proposta da convivência do Evangelho aqui, tá certo? A partir dos apóstolos, né? Verso 3, escolhei, pois, irmãos, olha, eles propõem que a multidão, né, a congregação, a igreja, ela possa tomar a decisão e escolher as pessoas. Percebam que não partiu dos apóstolos a decisão de escolher, de apontar, de separar, bem diferente de hoje, né? Então, vale sempre essa comparação aqui, tá? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões, eles deram parâmetro, né? Tem que ter boa reputação, tem que ser cheio do Espírito Santo e de sabedoria, né?
os quais constituamos sobre esse importante negócio. Então, eles falam, vocês escolhem e a gente aqui estende as mãos e abençoa esse povo. Verso de número 4, porque eles tinham outra tarefa. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E este parecer contentou a toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Vale também a observação. Todos esses homens que foram escolhidos eram judeus de origem grega. Seus nomes todos eram gregos, tá certo? Verso 6. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes orando lhe impuseram as mãos, e crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Então, só para a gente entender aqui como começou essa organização, tá certo? Da igreja. A gente vai para Filipenses, capítulo 1 e verso 1, para entender aqui, quando eu falei para vocês, a liderança é muito simples, né? Forma de governo, bispos e diáconos. Em Filipenses capítulo 1 e verso 1, a gente vê isso claramente, amados, tá? Como eu disse, Paulo, ele dirigia as cartas dele, né, à comunidade, lógico, fora lá as pastorais que era para o indivíduo, né? Filemon também. Filemon, 1ª e 2ª Timóteo e Tito, não é para uma comunidade, são para indivíduos. Agora, as outras 10 eram para comunidades. Só que em Filipenses aqui a gente vê claramente que a comunidade tinha líderes. E olha como é muito claro aqui, Filipenses capítulo 1 e verso 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo que estão em Filipos. Então, ele envia a todos os santos, a toda a comunidade, a todos os salvos, a igreja que está na cidade de Filipos, com os bispos e diáconos. Olha que coisa interessante, né? Então, é sempre a comunidade e os líderes, tá? E os líderes aqui, é muito claro que são bispos, no plural. Então, me parece que as comunidades de fé, as igrejas, não havia um único pastor ou um único bispo, haviam mais de um. E diáconos, então a gente chama aqui de liderança colegiada. Dificilmente você via uma pessoa, né, centralizado nela, a liderança última da igreja. Sempre nessa, pelo menos é o que as cartas apresentam, né? E é interessante, queridos, a palavra bispo, como eu disse, pode gerar uma confusão, mas a palavra bispo, presbítero, a gente vai ver no texto que a gente vai ler, bispo, presbítero, ancião e pastor, são 4 termos para uma mesma função, tá? Então a Bíblia, ela não vai diferenciar esses termos como sendo pessoas ou funções ou dons diferentes. Não. Bispo, presbítero, ancião e pastor refere-se a uma única pessoa, que era o líder da igreja. Esses termos, eles são mais para falar sobre atribuições, aspectos, né, da função do pastor. E as origens também das palavras, elas são diferentes. Então, quando a gente pega bispo, né, é de uma origem latim, bispo. Quando naquela época eram as línguas principais, né? O latim, o grego e o aramaico, tá certo? Então a gente precisa entender isso aqui também. E o Novo Testamento ele usa, né, desses 3 idiomas aí, claro, majoritariamente o grego, né? O hebraico, alguns termos e uns pouquinhos lá do latim, tá? Que chama de romano, né? Então Jesus foi escrito lá na cruz, lá em cima, tá escrito lá em João, né? Em grego, em hebraico e em romano. Esse romano é o latim. Mas enfim, vamos lá. Então, o bispo é de origem latim. O ancião e o pastor é de origem hebraica. E a palavra presbítero é de origem grega, tá? Mas a gente vai ver aqui que refere-se à mesma pessoa, que era o pastor. Então, o pastor é aquela ideia que pastoreia, né? Cuida. O presbítero é o aspecto pastoral do aconselhamento, aquele que aconselha, né? Do velho, por assim dizer, porém, não o velho em idade, mas aquele que tinha um respeito do velho. O ancião é essa figura de referência, o termo.
né? E a palavra bispo é aquele que tinha a supervisão, ele supervisionava essa comunidade. Então são atribuições, são aspectos, amados, né, do pastorado. E é interessante a gente observar também que em 1 Timóteo capítulo 3, o Paulo ele destaca essas duas figuras aqui que está em Filipenses. 1 Timóteo capítulo 3, ali são os parâmetros, né, ou é o parâmetro para a igreja avaliar quem não está apto para o ministério. E ali tem a mesma exigência para o pastor e para os diáconos. É a mesma, o texto, né? É bem interessante a gente observar isso. Lá ele fala, o pastor que seja assim, assim, assado. Aliás, ele usa um termo bem interessante, né? Quem deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, ó, episcopos, né? Aquele que olha por cima, né? Aquele que em cima, scopus, olhar, aquele que está olhando por cima, cuidando, né? Então ele coloca o episcopado como sendo essa liderança. Ele coloca os pastores e os diáconos, sendo que eles devem preencher essas virtudes que são exigidas para o líder cristão. Então isso é muito, muito claro e interessante a gente observar. Então só peguei esses dois textos aqui de Atos 6, 1 ao 7 e Filipenses 1 e 1 para falar da base, né, a afirmação aqui. Mas vamos continuar em Atos aqui para a gente ver o capítulo 20, o verso 28, para a gente ver também que a base, né, dessa minha declaração está aqui. Ou seja, que essa palavra bispo e pastores é intercambiável, que a gente chama, né? Ou seja, uma hora usa uma palavra ou outra, mas para falar, se referir à mesma pessoa, a mesma coisa. Atos capítulo de número 20, verso 28. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Ó, constituiu bispo para pastorear, ou apacentar, mesma coisa. A gente indo para 1 Pedro capítulo 5, a gente já vai ver outro termo, mas referindo-se à mesma figura, à mesma função, né? A mesma atividade que era pastorear. Então, 1 Pedro, capítulo 5, verso 1, 2 e 3, amados. Só para a gente entender aqui como era o sistema de governo aqui na igreja primitiva, tá? Nos seus 3 primeiros séculos. 1 Pedro 5, 1, 2 e 3. Aos presbíteros que está entre vós, admoesto eu que sou também presbítero com eles. Ó, até o Pedro dizendo que era presbítero, né? Ele pastoreava lá uma comunidade também. Então sou também presbítero com eles e testemunha das aflições de Cristo e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus. Então olha só, o presbítero apacenta, o bispo apacenta, o pastor apacenta, o ancião apacenta. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Percebam também, amados, as características que deveria ter um líder cristão, né? Ser alguém que liderasse pelo exemplo, não por opressão, não tendo como posse, né, aqueles liderados. Então é bem interessante aqui como vai sendo construída a identidade do governo da igreja, né? Da liderança da igreja. Homens simples, homens humildes, homens que eram escolhidos por Deus por virtudes que neles eram construídos, ou construída, né? Virtudes construídas pelo Evangelho e não por capacitações exteriores, não por outras questões, mas essas virtudes é que caracterizavam a liderança cristã. Tem um livro muito interessante, amados, um autor, gente boa demais, escreveu um livro chamado Líder Servo, tá certo? Que, por coincidência, sou eu o autor. Esse aqui, ó, isso aqui é marketing, quero ver vender desse jeito aqui, ó, Líder Servo. E aí, esse autor, gente boa demais, professor aí que está se esforçando para trazer a simplicidade do Evangelho, chamado André Freitas, ele faz a diferença aqui sobre a liderança cristã e a liderança que não é cristã. Que diferença há, amados? Será que o líder cristão, ele
o que distingue, o que destaca, o que diferencia ele, é porque ele tem uma capacidade de liderança, é porque ele consegue trazer resultados aos seus liderados, é porque ele tem uma administração fantástica. São essas coisas? Não, porque essas coisas também líderes que não são cristãos têm, às vezes até com mais eficácia. Mas o que distingue então? Então não são habilidades em si, são virtudes, tá certo? E brincadeiras à parte, amados, mas é isso aqui mesmo. As virtudes que diferenciam, né? A virtude aqui, ó, do serviço, que eu chamo de diaconia, né? O líder serve exercendo a diaconia. O líder serve ensinando pelo exemplo. Então, olha só. O líder serve ou como intercessor, aquele que se coloca, né, como um intercessor sobre a vida dos seus liderados, é aquele que se preocupa, que ora, né, que está envolvido ali nos problemas daqueles que ele lidera. O líder serve amando a todos, quer dizer, não faz distinção, não trata um melhor e o outro pior, não tem preferências, serve a todos igualmente, né? Então, amando a todos. O líder servo amigo e não senhor. Então, o líder cristão não é aquele que é o senhor, que manda, que usa da sua prerrogativa administrativa para cercear, para manipular, para oprimir ninguém, para ameaçar ninguém. Mas ele é amigo, ele não é senhor dos seus liderados. E por último aqui, ó, o líder servo e a humildade, amados. Então, nesse livreto aqui eu abordo sobre essas questões porque elas são bíblicas. É isso que o Evangelho nos ensina, tá? Então, só para a gente entender o sistema de governo, as características desses homens, isso é importante a gente entender, porque a gente vai ver quais mudanças tiveram, como hoje a liderança, os líderes cristãos, eles se apresentam e não se deve, amados, aceitar nada que fuja disso aqui, tá certo? Porque quem estabelece não são os homens, não somos nós, é Deus que estabelece a identidade da liderança cristã. Então, só para a gente entender aqui o sistema de governo. Era assim, tá? Depois a gente vai ver como que se tornou e como é hoje, né? Vamos lá, o que também havia nos 3 primeiros séculos ali sobre o ensino. Então, é muito também básico aqui, ó, a ênfase da doutrina, a ênfase do ensinamento da igreja cristã nesses 3 primeiros séculos, né, era a doutrina dos apóstolos, ou a doutrina que os apóstolos deixaram. É o que eles seguiam, é o que eles reproduziam, o que replicavam, a doutrina dos apóstolos. Qual era a doutrina dos apóstolos? O arrependimento, né, ou seja, a proposta de mudança de vida em Cristo Jesus, o batismo, a nova vida confessada publicamente, a ceia, né? Essa é a doutrina dos apóstolos. A ceia, essa reunião com um grupo de pessoas para partilhar a vida e a comunhão, né? E a vida em todos os sentidos, porque a ceia era justamente como Paulo vai criticar em 1 Coríntios lá, que eles estavam fazendo errado. Por que eles estavam fazendo errado? Porque eles não se preocupavam uns com os outros, eram de uma maneira egoísta, não se preocupava com a realidade do cotidiano uns dos outros. Isso era muito forte lá em Atos, né, dos Apóstolos, lá que a gente vai ver daqui a pouco o texto, mas a ceia, a volta de Cristo, isso era uma ênfase muito grande que se tinha nos 3 primeiros séculos, amados, tá certo? E a gente vai ver o que isso depois vai implicar no estilo de vida, porque quando eles anunciavam isso, quando eles ensinavam isso, né, isso fazia com que eles tinham uma vida muito simples, não se preocupassem com as coisas desta vida. E vida de oração. Então percebam aqui, ó, qual era a doutrina dos apóstolos: arrependimento, batismo, ceia, volta de Cristo e vida de oração. Isso a igreja era ensinada, era mantida nesses 3 primeiros séculos com ênfase nessas doutrinas, nesses ensinamentos aqui, queridos. Só para a gente entender qual era o teor. Atos, capítulo de número 2, verso 37 ao 42. Vamos ler o texto, né, para dar base aqui a essas afirmações que eu estou fazendo. Atos, capítulo de número 2, verso 37 ao 42. Então, assim, queridos, para a gente entender hoje, a gente precisa entender de onde saímos, né? É importantíssimo conhecermos a história, de onde nós viemos, como nós chegamos aqui, por que nós chegamos até aqui da forma que chegamos.
né? Isso tudo que é apresentado aqui hoje, né? Saiu da onde? Então, se nós não soubermos as nossas raízes, nós estamos fadados ao fracasso, amados, como discípulos de Cristo. Se não entendermos qual é a origem, qual é o nascedouro lá que Cristo propôs para a sua igreja, a gente hoje vai fazendo as coisas, nem sabe por que faz. E nem sabe se o que faz deve ser feito, ou só é repetido porque nós recebemos e reproduzimos. A gente precisa visitar a história, a gente precisa visitar a cruz de Cristo, a gente precisa visitar o Novo Testamento, a gente precisa visitar os Evangelhos, as cartas de Paulo, o Atos dos Apóstolos, que é o livro, né, o documento histórico do Novo Testamento, amados. Se a gente não faz isso, a gente vai fazendo e repetindo muitos erros e piorando ainda mais, porque a gente é expert em piorar tudo aquilo que é bom, que Deus nos dá, né? Não há melhora. Não, hoje a gente está melhorado, a gente tá fantástico, a gente está estourando assim, nossa, hoje a igreja, não, mas a gente está piorando. O que é bom e o perfeito foi proposto e foi vivido lá na época de Cristo e pelos apóstolos, amados. Não que não tinha erros e dificuldades, mas lá a gente percebe que chegou muito próximo, de fato, daquilo que Jesus ensinou, né? Então, nos evangelhos Jesus ensina e os apóstolos eles vão ali vivendo aquilo. O Espírito Santo vai aplicando na vida deles e corrigindo, porque são pecadores, nenhuma novidade. Só que ali eles chegaram sim próximo àquilo que Jesus propôs. E aí, ao longo do tempo, a gente só foi piorando. Então, quanto mais a gente se distancia da história lá no começo, quanto mais a gente negligencia essa reflexão, essa visitação das escrituras, da igreja, dos irmãos como viviam e tudo mais, aí a gente vai assim pegando o nosso rumo, a gente vai construindo a nossa igreja, né? Como um dia o rapaz disse assim, mas o pastor não pode falar assim, a minha igreja? Eu falei, não tem problema nenhum, ele pode inclusive edificar a igreja dele, aqui Jesus está edificando a dele, né? Jesus disse, edifica a minha igreja, se você quiser edificar a sua igreja, edifique a sua. Então, não tem problema nenhum, né, mano? É um negócio assim interessante. Atos 2, verso 37 a 42. Olha só, queridos, vamos prestar atenção. Ouvindo eles isso... Oi? Quem falou foi o Gerson? Tá, isso, abre o microfone aí, Gerson. Cada um com a sua, então, né? Cada um com a sua, irmão. Jesus disse, eu estou edificando a minha, né? Se o outro quer edificar dele, Jesus pode edificar. É sua, pode edificar. Ó. Jesus não interfere, não. Jesus cuida da dele, né? A igreja dele, ele cuida, ele dá os dons, ele dá o recurso, ele sustenta, né? Ele vai salvar, inclusive, a igreja dele. Dos outros, aí é outra história, né? Outra história. Como a gente está vendo aqui a história da igreja de Jesus, então... E olha só, brincadeiras à parte, é interessante que a gente fala brincando assim, mas é um negócio seríssimo, né? Porque os homens, eles vão propondo, eles vão construindo a sua proposta de evangelho, e a gente não tem autorização para fazer isso, porque a igreja não é nossa. Né? Se dependesse da gente, fala, não, a igreja para mim seria assim, seria assado. Eu vejo hoje que são levantadas bandeiras, né? Então assim, não dá, amados, a igreja tem a bandeira que Jesus levantou. Eu não posso, né, falar, não, eu acho que é assim, não acho. A gente precisa buscar lá nos ensinos de Jesus, né, o que ele propôs para a sua igreja, e cabe a nós então fazer esse exercício de nos subjugar aquilo que Jesus propôs, mesmo que a gente fala, parece que isso não funciona, mas não é decisão nossa se funciona, se não funciona, se vai ter resultado, não são os nossos parâmetros que vão julgar. Se Jesus disse que é assim, pronto, acabou. E a gente é discípulo de Cristo, se sujeita ao projeto de Deus, não só de salvação, mas de como se constrói a igreja. Então, como se constrói a igreja? Cada um tem a sua ideia de igreja. E a gente precisa entender qual é a ideia de Jesus da igreja, né? Claro, contextualizada, não tem problema. Eu não sou ignorante a ponto de falar, não, a gente precisa contextualizar, porque a igreja está inserida nas culturas. E aí a gente precisa estar entendendo essa realidade, fazendo a leitura. Acho que a gente estudou isso em outra matéria, que eu nem lembro mais que matéria que foi.
depois foi igreja e sociedade, missiologia, me parece, não foi? Missiologia a gente falou sobre essas questões de que a igreja ela precisa fazer a leitura, né, dos desafios da sua época, onde ela está inserida, e ali expor o evangelho, né? O rótulo ele vai mudando, o conteúdo que não muda. Então a gente precisa entender essas dinâmicas aí, tá? Mas o que a gente está falando é de doutrina, a gente está falando de identidade, de natureza, né? Que são coisas assim negociáveis, imutáveis, é universal, é atemporal, né? Porque é o próprio Jesus que estabelece todas as questões. Mas voltando aqui, em Atos capítulo 2, verso 37 e 42, diz assim, ó, ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Ó, só nesse versículo 20 e 38 aqui, a gente já percebe os ensinamentos dos apóstolos. Ó. Arrependimento, batismo, percebam, né, as declarações aqui. Então, arrependimento, batismo, aí a gente continua no verso 39, tá? A gente vai até o 42. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então a gente percebe, ó, que os ensinamentos dos apóstolos, eles são atemporais. A promessa diz respeito a vocês, aos filhos de vocês, a todos que estão longe e a todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Então não é um ensinamento cultural para a época ou para aquele grupo. Percebam, amados, nas declarações aqui, verso 40. E com muitas outras palavras, isso testificava e os exortava, dizendo, salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3 mil almas, 3 mil pessoas. Ó. O verso 42 que é a chave aqui. Ó. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Essa era a doutrina dos apóstolos, que está declarado aqui, depois isso é repetido em várias cartas, né? De Pedro, de Paulo, enfim. Mas vamos continuar aqui para a gente entender. Ó. Cada alma havia temor, muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos, todos que criam estavam juntos, tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades, fazendas, repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Ih, rapaz, eu até passei aqui, eu falei que era até o 42, né? Então desculpa, que eu me empolguei na leitura. Mas a gente percebe aqui que há essas características. Agora, em Atos ainda, só que agora capítulo 15, só para a gente entender o que era a doutrina dos apóstolos, tá? Então, Atos capítulo número 15, porque houve, naquele tempo já, uma discussão de qual seria o ensinamento que a igreja ia ter como aquilo que não poderia ser alterado, não poderia ser mudado. Amados, vamos fazer o seguinte. Esse negócio. Então, queridos, os ensinos, né, eles são bem definidos aí no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos. Vamos correr rapidinho, mas não atropelar, né, só para a gente ir um pouquinho mais ligeiro. Atos capítulo 15, versículos de número 28 e 29, houve lá já, né, naquela época, lá os apóstolos e tal, a igreja de Jerusalém, essa questão de doutrina, de ensinamento, o que se ensinaria, o que poderia ensinar, né, porque alguns judeus, ou aliás, muitos judeus e sacerdotes, eles estavam, de fato, aceitando, né, a mensagem do evangelho, tá? Muitos desses irmãos judeus, né, eles estavam vindo para a igreja, mas eles tinham aquela questão, tá, guarda a lei de Moisés, não guarda, e os gentios que não são judeus, precisam se circuncidar, né, que era o ritual que passava lá, que entrava ali no judaísmo, enfim. E aí aqui no verso de número 28 e 29 está escrito assim, ó, na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, do sangue e da carne sufocada e da fornicação. Dessas coisas fareis bem se vos guardardes, né? Bem vos vá. Então a gente percebe aqui que foram sendo construídas aí as doutrinas, né? Os ensinamentos. Quando a gente lê Efésios 2 e 20, tá? Que eu anotei aqui já para a gente fechar essa ideia do que seria a doutrina dos apóstolos, né? A doutrina que a igreja se fundamentou e que vale, como eu disse, para nós, porque essa doutrina ela é atemporal, ela é acultural,
né? Ela é universal, isso quer dizer que é em todo tempo, em todos os lugares e independente da cultura. Efésios 2:20 diz o texto, né, que a igreja ela é edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então Jesus é a base, tá certo? A mensagem de Jesus, o que ele ensinou. E tudo que os apóstolos vêm ensinando aqui é o que Jesus tinha falado. E tudo que os apóstolos vêm falando é inspiração do Espírito Santo, né? Paulo, lá em 1 Coríntios capítulo 14, ele diz, olha, vocês cuidem das coisas que eu escrevo, são palavras de Deus, né? É dado à igreja porque são palavras de Deus, ou seja, ele está mostrando isso aqui não é uma origem humana, não é um conhecimento que eu adquiri que eu estou passando para vocês. O que eu estou falando aqui provém de Deus. Então essa inspiração de Deus através dos apóstolos era bem clara, declarada e era sabida deles mesmos. Paulo era talvez o que mais tinha consciência disso, né? Que ele disse, olha, não recebi evangelho de homem nenhum, foi do próprio Deus, né? Agora é interessante que o que Paulo escreve, porque outros também falaram isso, né? Deus me falou, foi o anjo que me apareceu e aquela coisa toda. Mas o que Paulo escreve, amados, muita coisa ele ratifica com referências do Antigo Testamento. Paulo ele usa demais as escrituras do Antigo Testamento, porque na verdade a doutrina não foi mudada, né? Há aspectos do Antigo Testamento que não são mais válidos porque cumpriam um propósito lá, tá? Mas aí a gente percebe que o Novo Testamento nada mais é do que a revelação, a elucidação e o esclarecimento que não estava tão nítido no Antigo Testamento. Estava lá, mas não tão nítido. É bem interessante, amado, estou até dando uma pausazinha aqui para explicar que eu acho importante isso. O Antigo Testamento, tudo que está no Novo Testamento, estava no Antigo Testamento. Mas o Antigo Testamento, para a gente ilustrar, preste atenção que eu acho muito interessante essa ilustração. É como um cômodo que tem toda a mobília, está tudo lá dentro. Tudo lá. Só que está com a luz apagada. O que seria o Evangelho? O Antigo Testamento, então, esse cômodo com todas as mobílias lá. O que seria o Evangelho? A luz. Então você liga o interruptor, acende a luz, aí você vê tudo. Mas estava lá, só não era enxergado. Então o Novo Testamento veio trazer luz ao Antigo Testamento, né? E ressignifica isso. Então só para a gente entender aqui sobre essa questão de doutrina e tudo mais. Então, a gente falou sobre o sistema de governo, sobre os ensinos, e eu quero falar sobre a liturgia agora, tá? Para a gente fechar essa aula, pelo menos nesses 3 pontos, e a partir dele, né, dessa compreensão, a gente vai dando continuidade lá na próxima aula. A liturgia, muito simples, definida, muito objetiva. A liturgia, ou seja, como os irmãos se reuniam para adorar a Deus. Isso é liturgia basicamente, né? Como eles conviviam nessa adoração comunitária. Isso aqui é liturgia. Então tinha a celebração da ceia. Eu nem anotei aqui, mas se vocês lerem Atos dos Apóstolos... Eita, agora eu vou ter que procurar rapidinho aqui, né? Acabei não anotando, mas me veio na mente agora que o professor também é pentecostal e as coisas descem quentinho aqui do céu. Deixa eu ver aqui, amados. Capítulo 20, se não me falha a memória, vamos ver se eu acho aqui de Atos, né? 20... deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 20, verso 7, tá? Vou pegar 2 textos aqui para exemplificar o que eles faziam semanalmente. Era uma prática, isso não é regra, isso não é uma doutrina, não tem que ser assim. Eu só estou mostrando aqui como eles conviviam, tá? Atos capítulo 20, verso 7. No primeiro dia da semana, e esse primeiro dia da semana era o domingo, tá? Domingo. Ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até meia-noite. Então, no primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, eles celebravam a ceia semanalmente, amados. Como eu disse, não é uma regra, não é uma doutrina, quem não fizer assim está errado, não. Era uma prática dos irmãos lá, a igreja no primeiro século, tá? Ou nos primeiros séculos. 1 aos Coríntios, capítulo de número 16, lá no finalzinho na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, verso 1 e 2, né? Mostra aqui, ó, ratifica esse Atos, capítulo 20, verso 7. Então, 1 aos Coríntios 16, 1 e 2. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia.
No primeiro dia da semana, cada um de vós põe à parte o que puder ajuntar conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. Então aqui, ó, eles faziam duas coisas todo domingo. Recolhiam ofertas, né, mantimento, para estar socorrendo os necessitados e as igrejas, tá, que tinham espalhadas. A gente vê isso em 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, que Paulo vai falando dessa prática que tinha. Isso era uma prática comum em diversas igrejas, tá certo? Em diversas cidades lá. Então, celebravam a ceia e recolhiam ofertas, né, doações, para socorrer aqueles que precisavam. Então, só para a gente ver como era a liturgia bem simples. Ceia, leitura da palavra e cânticos. Todas as vezes que eles se reuniam, ceia, leitura da palavra e louvar a Deus. Coisa simples demais. Efésios capítulo 5, verso 18 e 19. E a gente vai percebendo aqui, ó, né, são duas cartas diferentes que eu vou ler aqui. Diferente, mas elas têm semelhanças, né? Que é Efésios e Colossenses. Mas Efésios capítulo 5, olha o que Paulo fala a esses irmãos lá na cidade de Éfeso. Não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Colossenses, capítulo de número 3, versículos de número 16. 3:16. De Colossenses, né? A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, e em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Então, olha só como eles faziam. Se reuniam, celebravam a ceia, recolhiam ofertas, né, doações, eles liam a palavra, ensinavam uns aos outros a palavra, e eles também cantavam louvores, cânticos, né? Salmos, parece que usava também alguma coisa lá dos Salmos do Antigo Testamento. E a gente vê isso em Jesus. Quando a gente lê, por exemplo, Mateus capítulo 26, verso 26, Mateus capítulo 26, verso 26 ao 30, quando Jesus celebrou a ceia com os seus discípulos, lá está nesse texto, né? Inclusive fica a dica aí, viu, amados? Vocês que ministram ceia, que, né, faz isso aí, que é sempre pego 1 Coríntios capítulo 11, né, para ceia. Esse é um texto bom, tá? Gerson, tu que ministra aí, pastor, meu irmão. Então, ó, fica a dica aí que é um texto paralelo e muito interessante e pouco usado, né? Mas ele é adequado para essa ocasião de ceia. Então é interessante você extrair lições aqui do Mateus 26, 26 ao 30, hein? Então diz lá que Jesus, após celebrar a ceia, disse: este é o meu corpo, meu sangue, é o novo testamento da aliança, do meu sangue, né, e tal. E Jesus, tendo celebrado com seus discípulos, cantou um hino, e aí seguiu lá a sua jornada. Então olha que coisa interessante, né? Então era muito simples essa liturgia, amados, sem sofisticação, sem toda a pirotecnia, era muito simples, uma convivência simples, tá? Como eu disse, não estou fazendo, não é uma análise crítica, é só uma análise por enquanto. Né? A gente está falando, então vamos ter que jogar tudo fora que a gente tem hoje, microfone bom, instrumento. Não, não é isso. Eu estou apenas fazendo aqui uma observação, né? Uma constatação de como era, e depois a gente faz o segundo exercício, que é uma análise, né? Jamais uma crítica. Quando a gente fala crítica, você sempre vê um negócio negativo, né? Mas a crítica que eu estou falando aqui é uma saudável, uma necessária, é exercer o discernimento, tá certo? Que a gente precisa fazer aí em tudo na vida, inclusive, né? Senão a gente se perde aí. Tudo bem, queridos? Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos, Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração, para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp, também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus